Vamos ver agora o pretérito plusquamperfecto, que também pode ser chamado de antecopretérito. A primeira coisa que eu tenho para te falar, para você, aluno ou aluna, que está vendo esse nome pela primeira vez, é que não precisa de assustar. Essa palavra plusquamperfecto é grande e ela soa um pouco diferente para o brasileiro. Mas fica tranquilo, na verdade é muito simples. E o tempo verbal que ela representa também. Na realidade, essa palavra são três coisas juntas. Plusquamperfecto. Esse nome vem do mesmo tempo verbal que já existia no latim, que se chamava plusquamperfectum, que significa nada mais, nada menos do que mais que perfeito. Não é à toa que mais que perfeito é o nome do tempo verbal do português que corresponde ao plusquamperfecto do espanhol. Eu vou explicar os dois nesse vídeo. Esse tempo verbal existe também em outras línguas. No inglês, ele é o past perfect. Para quem estuda ou já estudou inglês, é importante saber. Vamos ver quando nós temos que usar o pretérito plusquamperfecto. Ele é usado, olha lá, para hablar de una acción pasada anterior a outra acción também passada. Ou seja, a gente usa esse tempo verbal para falar de uma ação passada anterior a outra ação também passada. Ejemplo: Cuando Juan llegó a casa, María ya había salido. Quando Juan chegou em casa, Maria já havia saído. Nessa frase, nós temos duas ações. As duas no passado. Olha a linha do tempo. Eu estou falando agora, no presente, sobre essas duas ações, esses dois eventos no passado. Primeiro, Maria salió. Maria saiu. Depois, Juan llegó a casa. Juan chegou em casa. Então a gente pode falar que esse tempo é usado para dar a ideia de ordem cronológica para ações que ocorreram no passado. Assim a gente sabe qual aconteceu antes e qual aconteceu depois. As duas no passado. Outro exemplo. Cuando encendí la tele, el partido ya había comenzado. Quando eu liguei a televisão, o jogo já havia começado. A mesma coisa. Duas ações ocorridas no passado. A primeira é el partido comenzó. O jogo começou. E a segunda, que aconteceu depois, é encendí la tele. Liguei a televisão. Eu estou falando no presente sobre essas duas ações e estou deixando claro qual aconteceu antes e qual aconteceu depois. Vamos pegar esses dois exemplos que eu dei para explicar o uso do plusquamperfecto. As traduções dos exemplos que estão com o número 1 e sublinhadas em vermelho são esse tempo verbal do português chamado pretérito mais que perfeito composto, que é essa combinação do verbo haver ou ter e um particípio. Havia ou tinha começado, havia ou tinha ido.
E as outras traduções dos exemplos, as que estão com o número 2 e sublinhadas em azul, são outra versão do pretérito mais que perfeito composto, que é chamada de pretérito mais que perfeito simples. O pretérito mais que perfeito simples é muito usado em textos formais. Mas eles são exatamente a mesma coisa em português, são só duas formas diferentes de expressar a mesma ideia. Sabendo disso, eu vou estabelecer a equivalência. O pretérito pluscuamperfeito do espanhol tem o mesmo uso do pretérito mais que perfeito do português, tanto o simples quanto o composto. O pretérito pluscuamperfeito é um tempo composto, o que significa que ele é formado com o verbo auxiliar haver, que é o nosso haver em português. Então a gente tem verbo haver em pretérito imperfeito mais particípio. O verbo haver no pretérito imperfeito mais o outro verbo, seja lá qual ele for, no particípio. Eu vou ler só os verbos de primeira conjugação, porque a única coisa que vai mudar aqui é o verbo haver. O outro é sempre o particípio do outro verbo, que pode ser qualquer verbo do espanhol. Yo había amado, tú habías amado, él, ella, usted había amado, nosotros habíamos amado, vosotros habíais amado, ellos, ellas, ustedes habían amado. Aqui os verbos de segunda conjugação, terminados em er, e os de terceira conjugação, terminados em ir. Más ejemplos. Teresa ya había hablado con Rafael antes de hablar contigo. Teresa já havia falado com Rafael antes de falar contigo. Ou Teresa já falara com Rafael antes de falar contigo. Jorge no había terminado los ejercicios cuando el profe se los pidió. Jorge não havia terminado os exercícios quando o professor os pediu a ele. Ou Jorge não terminara os exercícios quando o professor os pediu a ele. Encontré a una chica con quien ya había charlado en otra fiesta. Encontrei uma garota com quem já havia conversado em outra festa. Ou encontrei uma garota com quem já conversara em outra festa. Antonio ya había estado 2 veces en Chile antes de su visita del mes pasado. Antônio já havia estado 2 vezes no Chile antes da sua visita do mês passado. Ou Antônio já estará 2 vezes no Chile antes da sua visita do mês passado. As traduções dos exemplos sublinhadas em vermelho são o pretérito mais que perfeito composto, e as sublinhadas em azul são o pretérito mais que perfeito simples do português, que é mais formal, mas é a mesma coisa. Um detalhe importante de ressaltar aqui é que, para cada uma dessas traduções dos exemplos aí sublinhadas em vermelho, que são o pretérito mais que perfeito composto do português, a gente tem outra possibilidade, que é mais informal. É o uso do verbo ter em vez de haver, como eu mostrei antes, que é o que a gente usa mais informalmente na fala no nosso dia a dia em português.
Para nós brasileiros, isso é sempre uma possibilidade, né? Usar o ter em vez de haver. Olha lá. Tinha falado, tinha terminado, tinha conversado, tinha estado. Mas em espanhol, não. E é isso que a gente vai ver agora, nesse próximo slide. Eu usei esses exemplos aí no slide anterior, e para cada um deles, em português, a gente tem a opção de usar o verbo ter, sublinhado em vermelho aí. Tinha falado, tinha terminado, tinha conversado. Ter, em português, é igual a tener, em espanhol. Então, tem muito aluno que faz isso aqui, ó. Teresa ya tenía hablado con Rafael antes de hablar contigo. Jorge no tenía terminado los ejercicios cuando el profe se los pidió. Encontré a una chica con quien ya tenía charlado en otra fiesta. Tá tudo errado. O verbo tener nunca é usado como auxiliar em espanhol, em nenhum caso. No se admite el uso del verbo tener como auxiliar en español. O verbo auxiliar em espanhol é só haber. Como os sublinhados em azul nas 3 primeiras frases em espanhol desse slide.